Biografia de Mary Slessor. Capítulo 4. Uma posição de honra. Com as mãos trêmulas, Mary desamarrou os cordões da bolsa e tirou uma moeda, que entregou ao jornaleiro que esperava do lado de fora do moinho. Ele pegou a moeda e entregou a Mary um jornal que ela dobrou ao meio com cuidado e colocou debaixo do braço. Enquanto Mary voltava para casa, pelas ruas estreitas de paralelepípedos para descansar, suas irmãs Susan e Jane, que agora também trabalhavam na fábrica, vieram atrás dela. Elas também tinham visto a manchete do jornal, e as três irmãs voltaram para casa em silêncio. A manchete da primeira página ecoava na cabeça de Mary enquanto ela caminhava. O corpo de Livingstone chega a Southampton. Mary, cansada, subiu as escadas e abriu a porta de seu apartamento sombrio. Sua mãe estava mexendo uma panela de sopa de legumes que fervia no fogão a gás da cozinha. "Qual é o problema, menina?" ela perguntou quando viu o olhar no rosto de Mary. Mary não disse nada. Em vez disso, ela pegou o jornal debaixo do braço e o estendeu sobre a mesa. Sua mãe enxugou as mãos no avental e olhou para ele. "Eu sinto muito. Pensar que um homem tão maravilhoso nos deixou. Deus o abençoe a todos que o seguirem", disse ela, colocando o braço com carinho ao redor dos ombros de Mary. Mary ajustou as lamparinas e sentou-se para ler atentamente o texto da notícia. Então era tudo verdade. Ela finalmente disse quando terminou de ler. No final era mesmo o corpo dele. Ele será enterrado na abadia de Westminster. Nos últimos 7 ou 8 anos, houve rumores de que David Livingstone morrera ou estava prestes a morrer. No ano anterior, em maio de 1873, surgiu um novo boato indicando que ele havia morrido em uma cabana nativa no coração da África. Era difícil saber se isso era verdade ou não. Mesmo quando um corpo foi levado para Zanzibar por 2 nativos que afirmaram ser os restos mortais de David, era difícil dizer se realmente era o corpo dele ou se era o de algum outro homem branco. No entanto, como o jornal aberto na frente de Mary confirmava, o corpo era sem dúvida dele. Um famoso cirurgião de Londres o examinou e encontrou a fratura no braço esquerdo de um incidente onde ele fora atacado por um leão. Afirma-se aqui que ele morreu no interior, às margens do rio Molilamo, ainda à procura da nascente do Nilo. Seus servos enterraram seu coração debaixo da árvore onde ele faleceu e embalsamaram seu corpo. Na sequência diz: Mary correu o dedo pelo texto para encontrar o lugar. Diz assim: "Os servos fiéis, Suzy e Shuma, carregaram o corpo do seu honrado mestre por muitas centenas de quilômetros até a costa, para que pudesse ser transportado de volta para o enterro em sua amada terra natal." Mary balançou a cabeça. "Eles devem tê-lo amado muito para ter todo esse trabalho", disse ela. Mais tarde naquela noite, deitada em sua cama, Mary pensou nele e em todas as aventuras corajosas dele. Então ela se lembrou de suas famosas palavras: "Não me importo para onde vamos, desde que sigamos em frente." Sigamos em frente. Mary pensou consigo mesma: "Não estou seguindo em frente. Eu não estou indo a lugar nenhum. Tenho 27 anos, trabalho em uma fábrica de algodão 12 horas por dia, 6 dias por semana, e o pouco tempo livre que tenho eu passo ajudando na igreja. No entanto, isso não é suficiente. Tem que haver mais na vida para mim." Ela rolou e orou: "Deus, eu quero seguir em frente como David Livingstone. Envia-me para algum lugar, qualquer lugar, apenas me envie para ser missionária." Ao acordar às 5 horas da manhã seguinte, a mente de Mary estava notavelmente clara. Tão clara que, na verdade, ela se perguntou por que não havia pensado nisso antes. É claro, Deus queria que ela fosse a missionária da família. Robert e John não podiam ir agora. Ambos estavam mortos, mas ela poderia prosseguir sozinha. Suas 2 irmãs tinham idade suficiente para cuidar da mãe. 2 salários da fábrica eram suficientes para manter 3 pessoas. Além disso, disse a si mesma, se ela vivesse com frugalidade no campo missionário, poderia até enviar um pouco de dinheiro para casa para ajudar a sustentar a mãe. Levou muito tempo para Mary reunir coragem para contar sobre o seu plano para sua mãe. A senhora Slessor dependia de Mary havia muitos anos, e não lhe seria fácil aceitar a partida da filha.
Os dias se passaram sem que Mary dissesse nada, até que ela finalmente percebeu que, se não contasse logo à mãe, seu sonho de ser missionária começaria a se desvanecer e acabaria passando o resto da vida tecendo tecidos em uma fábrica de algodão. Mãe, Mary começou depois do almoço em um domingo. Quero inscrever-me no Conselho de Missões Estrangeiras para ir ao exterior e assim levar a mensagem do Evangelho aos pagãos, como fez David Livingstone. Eu tenho pensado sobre isso por um longo tempo e acho que você, Jane e Susan podem se virar sem mim. Ela prendeu a respiração e esperou pela reação de sua mãe. Eu não poderia estar mais orgulhosa de você, minha filha, disse sua mãe, levantando-se da cadeira e correndo para abraçá-la. E pensar que afinal estarei lendo sobre a missionária Slesson. Mas eu odeio a ideia de deixar a senhora, respondeu Mary, um pouco surpresa com o entusiasmo inesperado da sua mãe. E uma parte de mim vai odiar ver você partir, Mary. No entanto, eu não conseguiria passar mais um dia com você se achasse que sua permanência em casa, em vez de responder ao chamado de Deus, era só por minha causa. Susan e Jane podem cuidar bem de mim. Certifique-se de escrever para o conselho agora. A senhora fala como se eu fosse embora amanhã, riu Mary com alívio. Há muitos obstáculos a serem vencidos. Primeiro, eu preciso ser aceita pelo Conselho de Missões. Eu tenho apenas 2 anos de escolaridade. David Livingstone era médico e ministro ordenado quando se tornou missionário. Estou muito longe disso. É verdade, respondeu sua mãe. Só que você aproveitou ao máximo as oportunidades obtidas. Quase nenhuma das moças da fábrica consegue ler uma palavra. E aí está você, lendo literatura inglesa em seu tempo livre. E não apenas isso, você também se saiu muito bem com a escola dominical. Acho que a senhora está certa, disse Mary encolhendo os ombros. Sei que nunca poderia administrar uma estação missionária ou algo tão grande, mas eu seria uma boa assistente para alguém. Sua voz sumiu, e quando seus olhos encontraram os de sua mãe, Mary soube que ambas estavam pensando em Robert e John. Aonde você pensa ir? Há tantos lugares onde a igreja está trabalhando, indagou sua mãe. Não sei. Não tenho nenhuma habilidade especial, então irei aonde for enviada, respondeu Mary. A Igreja Presbiteriana Unida da Escócia mantinha missionários servindo na Índia, na China, no Japão e no continente africano. Em seu coração, Mary queria muito ir a Calabar, na costa oeste da África. No entanto, ela acreditava ter uma chance melhor de ser aceita como missionária se não mencionasse um campo de serviço específico para servir. Sem nenhuma habilidade real, ela se consideraria abençoada por ser colocada em qualquer lugar. Por fim, no inverno de 1875, depois de preencher montanhas de papéis, Mary foi chamada para uma entrevista com a divisão local do Conselho de Missões Estrangeiras. Os membros do conselho haviam lido sua inscrição e agora queriam falar com ela pessoalmente. Mary bateu a grande porta esculpida ao lado da igreja Wishet Memorial e esperou. Ela se repreendeu por se sentir tão nervosa. Afinal, ela conhecia muitas pessoas do conselho. Uma delas era seu bom amigo James Long. Ainda assim, este era um dos dias mais importantes de sua vida, e ela queria que tudo desse certo. Ela descobriria se havia um lugar para uma tecelã de 28 anos no campo missionário, e se houvesse, onde seria? A porta resistente se abriu e Mary foi convidada a entrar em uma grande sala com painéis de madeira, onde 7 homens estavam sentados ao redor de uma mesa oval. James Long a cumprimentou e a convidou a se sentar. Mary ficou feliz em se sentar. Seus joelhos batiam e suas pernas tremiam. Senhorita Slesson, nós consideramos sua solicitação com cuidado. Começou um dos presbíteros da igreja, um homem mais velho e calvo que Mary não conhecia muito bem. Mary prendeu a respiração. Seu coração bateu alto em seu peito. Por acaso, continuou o presbítero, nós precisamos de uma professora em Calabar. A senhora estaria interessada em ir para lá? Calabar, Mary soltou um suspiro. Eles queriam mandá-la para Calabar. Ela mal podia acreditar. Por um momento, ela se esqueceu de responder à pergunta. Então ela se lembrou de onde estava. Oh, sim,
Eu adoraria ir para Calabar. Não consigo pensar em nenhum lugar que eu preferiria estar. Ela exclamou. Quando posso ir? O presbítero sorriu para ela. É bom ver tanto entusiasmo. Contudo, o lugar onde a estamos enviando é difícil. Lembre-se disso. Vários outros membros do conselho tinham alguma dúvida sobre sua ida. Ele fez uma pausa para efeito antes de continuar. Afinal, a senhorita é uma moça pequenina. A África é um campo missionário difícil. E Calabar é o mais difícil de todos. Ainda assim, o seu trabalho na escola dominical provou seu valor. Obrigada, respondeu Mary. Eu não decepcionarei os senhores. A reunião durou vários minutos mais, e Mary tinha muitas perguntas, embora apenas algumas delas pudessem ser respondidas. O comitê recomendou que Mary fosse a Edimburgo para 3 meses de treinamento formal de professores e que planejasse velejar para a África no final do verão de 1876. Um casal veterano de missionários escoceses, o Sr. e a Sra. Thomson, retornariam à Nigéria, e seria bom se Mary pudesse navegar no mesmo navio que eles. Entrarei em contato com você em breve, disse James Long, dando um tapinha no braço de Mary enquanto a conduzia até a porta. Há muito planejamento a ser feito, mas estamos aqui para ajudá-la. Parabéns, você será uma grande missionária, tenho certeza disso. Mary caminhou para casa em transe. Ela havia passado tanto tempo se preparando para ser rejeitada que mal conseguia absorver a realidade do que acontecera. As palavras de James continuavam a ecoar em sua mente. Você será uma grande missionária, tenho certeza disso. Mesmo sem ter tanta certeza disso, Mary se esforçaria ao máximo. Deus tinha algo para ela fazer em Calabar. Na verdade, naquele dia, Mary não tinha a menor ideia do que a esperava, das aventuras que teria, dos perigos que enfrentaria e da fama que a seguiria. A mãe de Mary ficou emocionada ao saber que a filha havia sido aceita. Junto com Susan e Jane, as 3 fizeram todo o possível para ajudar Mary a se preparar. A filha mais velha e sua mãe examinaram os relatórios anteriores para ver se encontravam algumas informações que haviam deixado passar sobre Calabar, embora Mary tivesse lido os boletins tantas vezes que quase os sabia de cor. Uma edição do boletim em particular a fascinava, pois continha a história da missão em Calabar. A missão havia sido iniciada 3 décadas antes. Seu objetivo era fazer os missionários trabalharem com um grupo de nativos que haviam sido enviados à Jamaica como escravos. A Jamaica era uma colônia britânica e quando a escravidão foi proibida em todos os territórios britânicos em 1807, os escravos foram libertados. Muitos deles queriam voltar para a terra natal. Dessa forma, um grande grupo de ex-escravos se estabeleceu em Calabar e missionários foram enviados à África para trabalhar entre eles. Mary ficou fascinada ao pensar que depois de ler sobre a missão por tantos anos, por fim ela veria por si mesma e poderia até conhecer os filhos de alguns desses ex-escravos. Tudo parecia tão exótico. Ela havia tentado muitas vezes antes imaginar a base missionária. Ela sabia os nomes das outras 4 pequenas cidades espalhadas pelo rio Calabar. Cada uma dessas 5 cidades contava com uma estação missionária própria, liderada por um ministro presbiteriano, ordenado com o auxílio de 2 ou 3 professores. Mary foi designada para trabalhar no prédio originário da missão local em Ducktown, sob a orientação do reverendo Anderson e de sua esposa. Ela ouvira o casal Anderson falarem em uma reunião missionária vários anos antes. É claro que ela não fazia ideia de ser uma de suas missionárias assistentes de ensino. Se tivesse, teria feito 1 milhão de perguntas. Ainda assim, era reconfortante ter alguma ideia das pessoas com quem passaria a viver. Logo dezembro chegou, e com ele, a hora de Mary começar seu treinamento de professor em Edimburgo. Ela não achou difícil partir, embora fosse voltar a Dundee para se despedir antes de partir para a África. Mary amou tudo em Edimburgo. Todos os dias Mary olhava para o imponente muro de pedra e para as torres de 800 anos enquanto caminhava pela Rua Princesa, a caminho da escola de normalistas, onde era acompanhada por uma professora qualificada. Mary tomava nota com toda a diligência sobre como ensinar as crianças a ler e escrever, e
como administrar uma sala de aula. Não demorou muito para que ela mesma assumisse a aula, com a outra professora dando dicas e conselhos úteis, claro. Conselhos sobre a arte de ensino não foram o único tipo de conselho que Mary recebeu em Edimburgo. Muitos membros da Igreja Presbiteriana da Rua Bristol, em Edimburgo, lhe deram conselhos sobre Calabar. Alguns da congregação achavam que era uma ideia tola ela ir para lá. Ela não tinha ouvido falar que a África era conhecida como o túmulo do homem branco? Ela não sabia que apenas 1 em cada 5 missionários durava os primeiros 4 anos no campo missionário? Ela não sabia que animais selvagens espreitavam ao longo dos caminhos? Doenças misteriosas matavam as pessoas durante a noite, e que os nativos vestidos com trajes selvagens percorriam a selva matando à vontade? Mary tinha conhecimento, sim. No entanto, aquilo não tinha o poder de detê-la nem um pouco. Quase parecia ser o efeito oposto. Mary ficou mais convencida do que nunca de que deveria ir a Calabar. Quando uma amiga implorou para que ela não fosse, ressaltando que ela provavelmente não sobreviveria ao seu primeiro ano na África, Mary respondeu: Calabar é um posto de honra. Como poucos missionários se voluntariam para essa sessão, desejo ir porque meu mestre precisa mais de mim lá. Não só Mary foi capaz de ignorar os avisos a respeito de seus planos, como também ela estava tão entusiasmada que 2 de suas novas amigas, também chamadas Mary, se sentiram inspiradas a se voluntariar como missionárias. A ambas foram oferecidos postos na China. Juntas, as 3 mulheres visitaram várias igrejas em Edimburgo e seus arredores, falando sobre a necessidade de missionários. Elas logo foram chamadas as 3 Marys, e elas eram muito populares onde quer que falassem. A própria Mary Slessor falava o menos possível, deixando as outras 2 explicarem seu chamado missionário. Depois que Mary passou 5 meses na escola normalista, a professora principal estava convencida de que Mary havia se tornado uma professora bem treinada e que era hora de voltar para Dundee e se despedir da família. Uma vez que deixar sua mãe era uma grande preocupação para ela, Mary ficou feliz em encontrar sua mãe e suas irmãs bem e de bom humor quando regressou. Jane, com 16 anos, e Susan, com 26, fizeram um bom trabalho cuidando uma da outra e da sua mãe. Mary passou 3 breves semanas em Dundee e colocou em seu baú o uniforme missionário, blusa branca engomada, saia de lã escura e chapéu de sol, falando em igrejas próximas quando não podia evitar e aproveitando o máximo de tempo possível com a família. Por fim, chegou a manhã de 30 de julho de 1876. Aquele foi um dia pelo qual Mary tanto ansiara como temera. Nele, ela se despediria da vida simples e previsível na Escócia. Muitas pessoas compareceram à estação de trem para vê-la partir. Enquanto o trem avançava, Mary baixou a janela e acenou. Orem por mim. Ela pediu até a plataforma desaparecer de vista, e com ela quase todos que ela amava.